Boa noite a todos que aqui se encontram, todos aqueles que nos seguem pela internet. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Mais uma vez a gente atende ao chamado, e sempre quando somos chamados por seres superiores, nós temos que atender. Por isso que, mais uma vez, eu aqui me encontro para que a gente possa trabalhar um pouquinho assuntos que são tão importantes para a nossa vida. E a gente, quando recebe uma incumbência, você fica pensando, né? Será que somos capacitados para tanto? E aí você vai pedindo ajuda de um lado, pedindo ajuda do outro, e vai recebendo algumas orientações, algumas intuições, e vamos, da melhor forma possível, organizando as ideias para que a gente possa trazer um pouco daquela mensagem tão importante que Cristo nos deixou. Eu acho que é através dela que nós todos deveríamos organizar a nossa vida e viver em cima disso. E aí eu fiz uma reflexão fazendo uma comparação com a nossa vida e a montagem de um quebra-cabeças. Mas antes que eu fale sobre um quebra-cabeças, às vezes a gente fica questionando, né, o que vem a ser a vida. E para quem me conhece sabe que normalmente eu começo a falar buscando alguma música e não vai ser diferente aqui. Porque tem uma música que todo mundo conhece que fala que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E é exatamente isso que a gente precisa, saber viver. Porque, como diz essa música, nós vamos encontrar pedras e vamos encontrar espinhos. E é em cima disso que eu montei essa minha reflexão de hoje. Porque a vida não é ilusão, gente. De maneira alguma. Eu comparo a vida a um enorme de um quebra-cabeças. Imagine todos nós, quando nascemos, ao nascer a gente recebe todas as peças da nossa vida. E aí espalhamos numa mesa e vamos começando a cada momento tentar encaixar uma peça na outra. Não sei se vocês têm o costume de montar quebra-cabeça, ou alguém já teve essa... Eu não vou dizer que é hobby, porque aquilo lá é sério. Montar um quebra-cabeça não é coisa fácil, não. Principalmente quando você pega um quebra-cabeça com muitas peças. E até nisso a nossa vida se compara a um quebra-cabeça. Tem gente que nasce e morre em seguida. São aqueles quebra-cabeças pequenininhos, com 4 peças. Mas tem gente que dura 100 anos. São aqueles quebra-cabeças enormes, com mais de 6.000 peças. E é exatamente isso que nós vamos fazendo ao longo do tempo, vamos montando ou tentando montar as peças da nossa vida. Você pega uma peça aqui, tenta encaixar ali, às vezes uma não encaixa, você deixa ela de lado, você vai buscando uma, vai buscando outra. O problema é que muitas vezes, quando as peças começam a não se encaixar, nós começamos a entrar em desespero. Exatamente o que acontece com a vida. Quando você começa a querer montar aquele quebra-cabeça e você vai juntando uma peça, não dá, juntando outra, não dá, juntando outra, não dá, você começa a entrar em aflição. E eu vou dizer, infelizmente, todos nós temos esses momentos de aflição. A aflição muitas vezes vem acompanhado das dores, que são acompanhadas do sofrimento. Então, o não encaixar de uma peça vai nos levar exatamente a esse processo de entrarmos em sofrimento. E dependendo do grau de sofrimento, nós vamos galgando cada vez mais espaço para desistir de montar o quebra-cabeça, jogar tudo fora e abandonar a vida. Infelizmente, isso acontece com muitos de nós. Mas nesse momento, lembra lá do Evangelho de João. Porque Jesus avisou para a gente, as peças não vão encaixar.
Porque ele falou isso, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós somos alertados. Para quem conhece a sequência que o Espiritismo fala sobre os mundos em que vivemos, são 5, nós estamos no segundo, chamado de provas e expiações. Quem passa por provas e expiações, provavelmente vai passar por aflição. E alguns de nós vão sofrer por isso. Então, isso é inerente à nossa própria existência. Todos nós vamos passar por momentos que as peças não vão encaixar. Momentos em que as dores vão nos bater fundo. Mas aí lembra da segunda parte dessa frase de Jesus. Quando ele fala, no mundo tereis aflições, o que é que ele fala em seguida? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O problema é que a gente não tem bom ânimo. Nós não temos paciência. A gente quer tudo de imediato. Quando nós começamos a montar as nossas pecinhas do quebra-cabeça, quando elas não se encaixam, nós não temos a paciência necessária para esperar o momento correto da peça encaixar. Quantas vezes, montando quebra-cabeças, você está lá, quebrando literalmente sua cabeça e não encaixa nada. Você vai dormir, no outro dia, a hora que você bota o olho, você pega a peça e fala, nossa, essa encaixa aqui. Porque clareou tudo. A vida não é assim? De repente as coisas não mudam completamente, dão uma guinada. Por isso, tem de bom ânimo. Ou seja, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, sejamos mais resilientes. É isso que nós precisamos entender quando começamos a montar esse grande quebra-cabeça que é a nossa vida. E como eu falei, muitas vezes, nessa tentativa de buscarmos encaixar uma peça na outra, algumas não vão encaixar. Mas o que é interessante, de novo, para quem está acostumado a montar quebra-cabeça, às vezes você olha uma pecinha e olha outra aqui, junta as duas e se encaixa. Mas ela não encaixa em lugar nenhum. Aí você deixa ela de lado. Porque um dia aquilo lá vai encaixar. Então, quantas coisas acontecem na nossa vida, você fala, para quê? Por quê? O que aconteceu agora? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso? Espera. No momento adequado, essas peças realmente vão se encaixar. Então, quando essas peças não se encaixarem, ou seja, quando as aflições baterem, não joga a culpa no nosso Criador. Muitos de nós fazemos isso. Começamos a questionar Deus, começamos a, infelizmente, a abandonar Deus. Deus não premia nem pune ninguém. Deus não permite que nós passemos por sofrimento. Não é isso. Se Deus é justo e bom, soberanamente justo e bom, como é um dos conceitos de Deus, como que Ele iria permitir que nós sofrêssemos? Poxa, mas então por que eu sofro? Sofro porque ainda sou imperfeito. Por isso que nós estamos aqui embaixo na nossa escala. Quando nós conseguirmos sair desse mundo de provas e expiações, entrarmos no mundo de regeneração, para aí sim começarmos a ganhar espaço no mundo feliz, mais feliz, nos mundos mais felizes, aí acabou. Aí você pega o quebra-cabeça e fala, pronto, essa coisa facinho, vai montando tudo. Mas ainda estamos nesse mundo. Só que tem uma coisa que a gente esquece. Quem que é o responsável por sair desse mundo? Sou eu. Só eu tenho essa capacidade. De acordo com as minhas atitudes, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com as minhas ações. Eu acho interessante que às vezes a gente vai falar sobre isso e eu fico pensando, poxa, eu estou falando mais uma vez que nós precisamos melhorar as nossas atitudes, fazer o bem, fazer mais caridade, usar mais o amor, para que eu saia dessa escala de um mundo mais próximo da primitividade e chegar um pouco mais na felicidade. Poxa, mas se eu sei isso, por que eu não faço? Por que a gente é tão teimoso assim? Quanto tempo faz que Jesus trouxe a sua mensagem? Mais de 2000 anos. E nós estamos aqui, patinando ainda, sem entender praticamente nem metade do que ele trouxe de ensinamento. E olha que ele trouxe muita coisa de ensinamento prático,
Ele vivenciou aquilo que ele ensinava. E nem assim a gente aprende. Porque se tivéssemos aprendido por aquilo lá e aprendido a mensagem, eu tenho certeza que a gente não estava aqui, não. Nós estávamos num degrau um pouquinho mais alto. Mas ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, não é Deus que vai provocar essas dores que nós passamos. São as nossas imperfeições. Quando a gente pega uma peça e força o encaixe dela, às vezes ela vai ficar virtuosa no encaixe. Aí eu vou falar, nossa, eu errei. Quem daqui já errou alguma vez? Lembra que Jesus falou isso? No caso daquela mulher chamada mulher adulta. E aqui eu abro um parêntese. Porque só a mulher foi condenada. Se a mulher entrou em adultério, não foi sozinha não, tinha que ter um homem. Nem se fala disso. Porque a lei mosaica na época condenava era a coitada da mulher. Infelizmente ainda estamos passando por isso. E isso que ainda estamos num processo de evolução. Mas o que Jesus falou naquele dia? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Por isso que todo mundo, como gostamos de falar, cascou fora. Saíram todos. Por quê? Todos temos erro. Muitas religiões trabalham esse erro como sendo o pecado. E aí vem, quanto mais você peca, mais você se aproxima, para algumas religiões, do inferno. Quanto menos você peca, mais você se aproxima do paraíso. Gente, paraíso e céu e inferno está aqui, ó. Está aqui dentro. Você quer mais inferno do que a vida que a gente vive quando fazemos e passamos por coisas erradas? Então não precisa esperar morrer para ir para o inferno ou para ir para o céu. Eu acho interessante que a gente fala céu lá em cima e inferno aqui embaixo, né? Aí o mundo dá volta, para onde foi o inferno, para onde foi o céu. Inverteu tudo. Por isso que a gente fala, está aqui dentro. Não preciso ficar pensando que isso vai acontecer lá. O inferno maior está em mim, do mesmo jeito que o céu está em mim. Então, pecado é erro, e erro pode e deve ser corrigido. Se a minha pecinha não encaixou, tira ela, tenta uma outra. Quem sabe eu resolvo o problema nesse outro encaixe. Então, pensemos mais em cima disso. Os erros realmente podem ser corrigidos. Hoje eu estou enxergando o relógio, mas eu pus o meu aqui. Só preciso saber até que hora que eu vou. Até meia-noite e meia, mais ou menos? Então. Porque hoje eu quero falar pouco, então. Até meia-noite. Então, o que nós precisamos, muitas vezes, é buscar enxergar o mundo onde a gente se encontra. Porque, na maioria das vezes, a gente fecha o foco. Sabe aquela expressão, só olha para o seu umbigo? Você só pensa em você. E você acha que você é o rei do sofrimento. Não da sofrência, porque o goiano gosta muito da sofrência, né, também. Cantando lá. Mas o rei do sofrimento. E aí você faz um drama danado pelas situações que você está passando. Nossa, hoje eu estou com mau jeito na coluna, não consigo nem sair da cama. Gente, abre o olho. Tem gente que não sai da cama desde que nasceu. Está muito pior do que eu. Só que eu puxo para mim e eu acho que eu tenho que receber todo tipo de tratamento, todo tipo de emoção. Não é assim. Nós precisamos deixar de ser egoístas até no sofrimento. Porque você vai conversar com uma pessoa, ou como a gente é danado. Você fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Fala, nossa, você nem imagina, eu estou com enxaqueca. Nossa, eu estou com uma lesão aqui no fígado, eu acho que nossa, eu estou com uma úlcera perfurada. Sempre um quer ser mais doente do que o outro. Até isso nós somos egoístas. Mas então, por que a gente não enxerga mais o mundo? Mas tem um detalhe interessante. Para enxergar o mundo, eu preciso sair do meu. Eu preciso deixar o meu mundo um pouquinho de lado. E enxergar o mundo ao meu redor. Eu tenho que parar de olhar só o meu quebra-cabeça e começar a enxergar o quebra-cabeça dos outros.
Porque aí eu vou ver que o outro está com uma dificuldade muito maior do que a minha. E aí eu começo a pensar um pouquinho melhor no que eu estou fazendo. Para quem já teve a oportunidade de fazer o bem para alguém, e eu falo bem para alguém, às vezes, um ato simples de um abraço em alguém que esteja precisando. Você pode ter feito um bem enorme para a pessoa, mas o tanto que você se sente bem, não tem preço. Então, quando eu faço parte de uma organização não governamental, já tem muitos anos, e a gente faz muitos projetos sociais. Me lembro que na época da pandemia a única coisa que você fazia era entregar a cesta básica, que era a única coisa que eu não queria fazer. Nós queríamos trabalhar para melhorar as pessoas, para um desenvolvimento melhor, mas tinha que ficar no assistencialismo. E às vezes você falava, olha, vamos ajudar. A pessoa pegava o dinheiro e te dava, compra a cesta. Não é só isso. Eu falava, eu vou comprar, mas vai comigo entregar. Porque a hora que você entrega para a pessoa, e eu arrepio quando falo isso, você enxerga a realidade do outro. E ao enxergar a realidade do outro, você passa a entender melhor a sua própria vida. Porque você vê o que o outro passa, e às vezes está muito pior que você, mas está com uma alegria enorme de viver. E às vezes eu tenho e estou aqui triste. Então, por isso que eu falo, abra o olho, enxergue o mundo, passe a enxergar o quebra-cabeça do seu irmão. Quando eu saio desse mundo meu, eu enxergo peças que às vezes estão na minha frente e eu ainda não enxerguei. Para isso fica mais fácil eu contar não vou dizer que é uma história, porque é um caso verdadeiro da vida do Buda. Não sei se vocês conhecem. Chamado Siddhartha Gautama, um príncipe que se transforma em Buda, o iluminado, que a partir dele surge a religião budista. Siddhartha Gautama era um príncipe que vivia dentro de um palácio. E o pai dele cercava o palácio de tal maneira que ele não conseguisse enxergar o sofrimento do mundo. Ele vivia só dentro da felicidade. Nada dentro do palácio mostrava sofrimento. E isso foi passando o tempo, com 18 ou 19 anos ele casou e viveu ali dentro. Mas entre 28 e 29 anos, ele não aguentou mais viver ali dentro. Ele queria saber o que era a vida verdadeira, ele queria conhecer o mundo. E ele saiu do palácio. E ao sair do palácio, ele se deparou com 4 peças do quebra-cabeça que ele não tinha percebido. Ele saiu andando pela cidade e foi numa praça enorme, repleta de gente. E ao entrar nessa praça, ele viu passando uma pessoa muito idosa mesmo, toda enrugada, caminhando às custas de um bastão como bengala. E ele se assustou com aquilo, porque no palácio ele não tinha pessoas tão velhas. E ao andar um pouco mais, ele nota no chão uma pessoa estirada numa maca, com o corpo coberto de doenças, de chagas. O corpo todo cheio de feridas. E ele se assusta mais ainda, porque no palácio ele não via isso. E andando um pouco mais, ele nota um cortejo passando, com pessoas chorando, levando um corpo todo enrolado num tecido. Era um cortejo fúnebre, que dentro do palácio ele nunca tinha visto. Então ele se depara, né, com essas 3 peças que representam o sofrimento humano. Mas aí, no meio disso tudo, e ele num desespero vendo isso, passa a 4ª peça. Um monge completamente alheio a tudo, com uma expressão feliz, passa no meio da praça e vai embora. Era a 4ª peça que ele enxergou ali. Ele volta para o palácio e começa a pensar sobre isso. O que são essas peças que me apareceram? O envelhecimento, a doença e a morte. 3 situações que são inerentes a qualquer um de nós. Num processo natural, todos passamos por doenças, todos iremos envelhecer e chegaremos à morte. Isso é natural de qualquer ser humano. E esses 3 processos levam ao sofrimento. Então ele entendeu que o processo de sofrimento humano passaria por esses 3 estágios. Mas aí ele começou a questionar como que eu posso viver feliz e em paz
em meio a tanto sofrimento. Por isso a quarta peça que ele viu. O monge passando naquela paz, atravessando todo esse processo de sofrimento, chamou a atenção daquele príncipe. E ele falou, eu preciso ser como esse monge. E abandonou toda a sua vida. E ao abandonar a sua vida, ele se enfiou no meio de uma floresta e ficou por 6 anos, vivendo como aqueles monges, que eram monges que a gente chama de ascetas, que abandonam todos os prazeres, chamados de prazeres humanos. Abandona tudo e vive só para espiritualidade. Por 6 anos ele fez isso. Mas aí ele chegou num ponto e falou, não é isso. Não é esse o sentido da vida. Eu não vou acabar com o sofrimento humano fazendo o que eu estou fazendo como monge. E aí ele entende, de uma vez por todas, que tudo na vida busca o equilíbrio. E ele entendeu e criou o que se chama o caminho do meio. Você buscar o equilíbrio em tudo na vida. Por isso que o budismo segue muito esse caminho, o caminho do meio. Equilibrar. É proibido eu viver os prazeres da vida? Não. Desde que eu tenha equilíbrio. É proibido que eu coma carne? Não. É proibido que eu beba álcool? Não. Nada é proibido no mundo. Nada é proibido na minha vida. Mas eu tenho que ter equilíbrio. Eu preciso comer adequadamente? Sim. Preciso fazer atividade física? Sim. Preciso ter espiritualidade? Sim. Falei espiritualidade, não religiosidade. Preciso me ligar em algo superior? Sim. Tudo com equilíbrio. Por isso que hoje nós estamos criando uma população, uma geração completamente desvirtuada, porque nós não temos equilíbrio com as redes sociais. Nós ficamos mais tempo ligados numa tela de computador, numa tela de celular, do que em convívio pessoal com as pessoas. Convívio pessoal com as pessoas é redundância. Mas esse convívio é muito importante. Porque é nesse convívio que eu enxergo as peças que precisam ser montadas. Então, olha o que ele conseguiu simplesmente saindo do mundo dele e enxergando o mundo exterior. E Buda viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Mas toda essa vivência, essa filosofia que ele entendeu ali, Cristo também nos trouxe. São somatórios que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, quando nós buscamos o equilíbrio na nossa vida, saindo um pouquinho daquele mundo nosso interior e passando a enxergar um mundo externo, um mundo exterior, nós conseguimos visualizar melhor as peças do nosso quebra-cabeça. Então, evitar extremos na nossa vida seria uma das coisas mais importantes. E aí eu poderia parar aqui e perguntar para cada um de nós, como eu estou encaixando as peças da minha vida? Como é que eu estou vivendo? O que é que me motiva todo dia a estar vivo? O que é que me motiva todo dia a eu abrir os olhos de manhã e sair da minha casa, ou para trabalhar, ou para viver minha vida? O que é que me motiva para no final do dia eu voltar para minha casa e fazer tudo de novo no outro dia? O que é que está me motivando? Façam esse exercício de vez em quando. O que é que me faz viver? Por quê? Por qual razão eu estou vivendo? O que é que está me levando para frente? O que é que está fazendo com que eu organize melhor as peças do meu quebra-cabeça? Porque às vezes a gente precisa disso. Buscar entender qual o sentido da vida que eu mesmo estou me dando. Então, quando a gente fala do Cristo, da mensagem que ele nos trouxe, nós entendemos o porquê daquela resposta, para quem conhece o Livro dos Espíritos, da questão 625. Quando Kardec, eu acho interessante a pergunta. Pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia e modelo. É interessante porque perfeição já é o top. Só que ele pergunta mais perfeito, acima da perfeição.
A resposta, talvez a mais curta de todas as 1018 do Livro dos Espíritos: Jesus. Puro e simples. Você quer viver melhor? Segue Jesus, copia Jesus. Guia e modelo. O que é um guia? Aquele que me ensina o caminho. O que é modelo? Aquele que eu preciso copiar. Está vendo? 2000 e poucos anos servindo de guia e modelo, e a gente aqui, passando por dificuldade até hoje. Por quê? Porque nós não seguimos o guia e modelo. E é mais interessante ainda quando a gente começa a querer entender as coisas. Porque dentro do... Eu vou citar algumas coisas do Livro dos Espíritos, não sei se todos aqui têm conhecimento desse livro, mas é um livro que traz tanta resposta, e às vezes a gente esquece de algumas. E muitas vezes traz a resposta talvez para aquilo que eu esteja precisando. Porque na questão 614, Kardec pergunta o que se entende pela lei natural. E a resposta é que é a mesma lei de Deus. As leis divinas são as leis naturais. Mas um detalhe chama atenção nessa resposta, que fala que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Dá um pulo para a questão 621. Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? A resposta é: na consciência. Ou seja, ela não está escrita, ela está inscrita. As leis de Deus estão dentro de mim. Eu sei o que é. Então, juntando uma questão com outra, eu só sou infeliz quando afasto de mim mesmo. Por isso que é tão importante nós nos conhecermos. Parece coisa de autoajuda, mas é. Por isso, tantos livros, tantas palestras, tantas falas sobre autoajuda. O que é autoajuda? Eu me ajudar. Como é que eu me ajudo? Me conhecendo. Quem é que me conhece melhor? Eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que está dentro de mim. Então, eu me conhecendo, posso mudar as coisas. Porque dentro de mim estão todas as leis que eu preciso saber, que são as leis de Deus. Está tudo aqui dentro. Então, eu só vou ser infeliz quando me afastar disso. Quando eu jogar minhas peças longe e não quiser mais mexer com o meu quebra-cabeça. Todo o nosso evangelho, deixado por Cristo, traz ensinamentos para a nossa vida o dia todo, o tempo todo, a todo momento. Basta a gente começar a entender um pouco mais do que nos foi ensinado. E Cristo ensinou as coisas de uma forma tão interessante que ele falava o mesmo assunto de diferentes formas para diferentes tipos de pessoas. Quando ele falava para pescadores, ele usava como exemplo a rede e os peixes. Quando ele falava para camponeses, ele usava como exemplo a terra, a semente. Quando ele falou para as mulheres, ele usou como exemplo o fermento do pão. Ele sempre falava de acordo com o público que ele queria atingir. E ele falou sobre isso, mas ele deu uma lição para nós muito importante, que a maioria de nós, e eu vou colocar a maioria como muita maioria, inclusive muitos religiosos de várias religiões, se esquecem. Cristo contou a história dos 3 porquinhos. Você lembra da história dos 3 porquinhos? Uma história bem antiga, lá do século XIX, se não me engano, XVIII. Cícero, Heitor e Prático. Os 3 porquinhos. Brincando, eles ficam sabendo que tem um lobo mau. O que é que eles fazem? Cada um corre para um lado e vão construir uma casa. Um constrói uma casa só de palha e joga um pouquinho de lama para a palha parar. Preguiça danada, fez a casa e entrou lá. O outro, um pouquinho menos preguiçoso, pegou um monte de madeira, juntou uma em cima da outra, não usou um prego, porque dá trabalho você pregar tudo, se enfiou para dentro da casa. Mas o terceiro não. Pegou tijolo, fez uma casa toda de alvenaria, por janela, porta, telhado. Uma casa muito bem organizada. E o lobo mau veio. Chegou na primeira casa, soprou a casa de palha,
caiu. O porquinho correu para a casa do irmão, casa de madeira. O lobo chegou, olhou aquela casa toda balançando, soprou a casa, caiu. Os dois correram para a casa do terceiro irmão, toda de alvenaria. O lobo soprou, 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 até cansar. A história dos 3 porquinhos continua, coitado do lobo, depois morre, cai dentro do caldeirão, mas não é o caso. Cristo contou essa história, mas um pouquinho diferente. Porque ele falou o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é igual ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E pode vir vento, tempestade ou lobo mau que vai fazer qualquer coisa, a casa não cai. Mas aquele que é imprudente e escuta as minhas palavras e não as pratica é igual ao homem que constrói a casa sobre a areia. E vem a chuva, o vento, a tempestade e o lobo mau e a casa cai. Está vendo como ele contou a história dos 3 porquinhos? Um pouquinho diferente. Mas o conceito é o mesmo. Então, qual que é o grande ponto? Nós escutamos, nós estudamos o tempo todo, mas cadê a prática? Sem prática não dá, gente. Quantos religiosos estudam, mas nada de praticar? São altamente inteligentes, mas moralmente, cadê? Como é que eu bato asa para subir no meu processo de evolução, batendo só uma asa? Só o intelectual. E o moral? Moral só é conquistado em prática. Então, estudar é importante muito, mas a prática faz toda a diferença. Eu estudo caridade, mas eu pratico caridade. Escutei um tempo atrás o Haroldo Dutra Dias, que é palestrante espírita, ele contando quando ele era jovem, começou no movimento espírita, ele falando que lá na casa que ele começou a trabalhar, tinha um determinado dia que era servido sopa, e um das pessoas trabalhadoras lá estava lá com um caldeirão, pegava assim a concha e jogava, próximo, anda lá, você já pegou, próximo. Pô, mas o que você está fazendo? Caridade. Próximo. Isso é caridade? Quantos irmãos fazem isso? Vou entregar a cesta básica. Fala a fila aqui, ó. Ó, vem, pega, vai, vem. Cadê a caridade? Então, eu estudo, mas eu preciso praticar. E essas peças que a gente está falando, elas vão se encaixar em algum momento da nossa vida. Quer pegar um quebra-cabeça interessante para ver? Abre o Evangelho e lê. Olha a história de Maria de Magdala. As peças de um lado completamente sem juntar, de repente elas se juntam. Olha a história de Simão Pedro, um pescador rude, que muda completamente o seu quebra-cabeça e passa a ser um dos grandes seguidores do Cristo e depois um dos maiores divulgadores da sua doutrina. Olha a história de Paulo de Tarso. A quantidade de peças, um dia que se eu tiver a oportunidade, eu faço uma fala para vocês só sobre as peças do quebra-cabeça da vida de Paulo de Tarso. São peças que você começa a ler, o Paulo Estevão, as cartas de Paulo, ou os Atos dos Apóstolos, e fala, mas essas peças estão tudo soltas. Mas lá no fim você consegue juntar tudo e forma um quebra-cabeça maravilhoso. Então nós precisamos entender que a vida, sim, pode ser feita de muita dificuldade. Vão ter pedras, vão ter espinhos, vão ter decisões que eu vou ter que tomar, 2 caminhos que eu não sei por onde eu vou. Faz parte do meu processo de evolução. Faz parte da minha jornada em busca da felicidade. Todos nós estamos nesse mesmo caminho. Todos nós recebemos as nossas peças. Todos nós estamos com dificuldades para montá-las. Mas não se esqueça que nós temos um amparo enorme, sempre falando aqui na minha orelha. Pega essa peça e encaixa naquela. Só que eu sou teimoso e quero encaixar em outro lugar. Passemos a escutar mais essas intuições. Passemos a escutar mais essas indicações que a vida nos dá. E por mais difícil que o quebra-cabeça esteja, uma hora vai dar certo. Uma hora a gente vai montar. E a hora que tiver tudo montado, com aquela imagem maravilhosa, você vai falar, poxa, mas nesse momento eu morri. Você morreu para essa vida. Mas você está vivo. Um quebra-cabeça maravilhoso, num enorme de um quadro com o maior artista de todos,
que é o nosso Criador. Então, que Ele oriente, através dos grandes amigos que a gente tem no plano espiritual, a montagem no quebra-cabeça de cada um de nós. E que Deus continue nos abençoando e nós buscando essa bênção hoje e sempre para que sejamos felizes. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês.